Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo com mais um vídeo. Esse bolo é um bolo de 2 andares e vamos lá fazer a montagem dele, tá? O tema é patrulha canina e essa parte de baixo é de 25 centímetros por 10, certinho 10 de altura, porque a gente vai usar o banquinho e eu queria que ficasse bem retinho, bem certinho, ok? O primeiro chantilly aí que eu passei foi o vermelho. Eu usei vermelho morango para fazer essa coloração. Não fiz misturinha nem nada, tá? Só coloquei mesmo o vermelho morango. Agora eu tô colocando aí o meu banquinho. Eu faço a medição com a minha régua, tá? Pra ficar certinho. Neste caso, eu queria que o banquinho ficasse um pouquinho pra trás, tá? Que o meu bolo de cima ficasse um pouquinho mais pra trás, porque ia ter personagens na borda desse bolo. E quando eu quero que aparenta que o bolo é maior, em vez de eu deixar o bolo certinho no centro, o bolo de cima, né? Certinho no centro referente ao bolo de baixo, eu deixo ele um pouquinho mais pra trás, porque aí eu consigo trabalhar a frente maior do meu bolo, colocando os bichinhos e tudo mais, tá? Então, eu coloquei o meu banquinho, coloquei o meu chantilly azul, esse eu usei o azul anis, no amarelo eu usei o amarelo damasco, com um pouco de amarelo gema para dar uma fechada. O amarelo damasco, gente, ele é aquele amarelo super vivo, tá? Mas o da patrulha canina, ele é um amarelo um pouquinho mais fechado. Agora eu tô usando a minha espátula. Essa espátula é da Brother Mix. Lá no meu Instagram, eu sempre posto as fotinhas nos stories e marco eles. Quando vocês quiserem comprar com eles, gente, é só ir no meu Instagram que eu sempre tô marcando ele nos stories. Porque eu tô fazendo bastante bolo espatulado, o pessoal gosta, é o que tá na moda. Então, e sem falar, gente, que é super prático, né, usar essa espátula. Tem que ter, sim, uma bailarina, ou você tem que arrumar um jeito de você conseguir fazer esse giro, tá? No seu prato aí, pra você conseguir fazer os desenhos. Mas é prático, rápido, é uma coisa que com o tempo você vai pegando a prática. Já me falaram, Lorena, sempre que eu vou fazer os espatulados, ficam com umas marcações. É porque você tem que girar de uma vez, sabe? Sem parar. Então, você gira sem parar para você conseguir aquele lisinho assim que a gente gosta, ok? Então, aí eu tô passando a minha espátula. Normalmente, é o que eu falo para vocês, colocam ela apoiada no vidro ou na sua bandeja, enfim. Apoie ela na sua bandeja, vai girando a bailarina e assim você consegue fazer o desenho bem certinho. Nesta hora aí, acabou que eu passei tanto a minha espátula, porque eu gosto de deixar mais sem chantilly, tá? Eu passei tanto a minha espátula que acabou que eu acertei o bolo. Então, eu só adicionei um pouco mais de chantilly e passei a minha espátula novamente, tá? Até ficar certinho do jeitinho que eu quero mesmo. Depois que eu acertei aí o azul, o amarelo, que era onde que eu tinha, né, apertado muito aí o espátula e acabou acertando o meu bolo, eu limpei o meu banquinho que fica em cima, porque agora a gente vai passar um pouquinho de glucose. Eu sempre passo, tá, gente, para prender o pratinho de cima no meu banquinho, para não acontecer do bolo girar, alguma coisa assim, tá? É só um pouquinho mesmo de glucosa. Tem gente que você pode colocar um pouquinho de recheio, mas eu prefiro a glucosa, que ela é bem grudenta, né? Então ela segura, ela deixa o pratinho bem firmezinho mesmo. Então, depois que eu passei isso aí, a minha parte de baixo já está totalmente preparada para receber o meu bolo, que é da parte de cima. Agora, bora trabalhar a parte de cima. Aí, eu coloquei o meu pratinho de isopor, que tem um buraquinho no meio, tá? Esse pratinho de isopor. Na minha bailarina, eu coloquei um durexzinho assim na parte de baixo. Essa hora eu tava pondo, centralizo o bolo na bailarina e coloquei um durexzinho. Por quê? Conforme você vai trabalhando o bolo, se ele não tiver bem firmezinho na bailarina, acaba te atrapalhando. Ainda mais que eu ia fazer um trabalho de espátula, então ele teria que sim que ficar bem firmezinho aí na minha bailarina. Comecei aí, fiz a minha pré-camada de chantilly. Ah, eu esqueci de falar, gente, esse bolo foi todo no chantininho, tá? Principalmente por ser vermelho. Então, para evitar um pouco o amargo,
a gente sempre oferece o bolo vermelho, preto, sempre de chantininho, tá? Cores escuras de chantininho. Então, fiz a minha pré-camada e agora eu tô fazendo a minha camada realmente que eu vou trabalhar. Tá vendo aí? Passei uma camadinha, agora eu vou vir fazendo uma barreirinha em cima, gente. Pra gente fazer as nossas quinas, tem que estar mais altinho a nossa quina aí, porque senão a gente não consegue fazer aquele quadradinho da quina certinho, ok? Então, eu sempre falo isso, eu não canso de repetir, porque às vezes a pessoa fica com dúvida, tá? Então, eu faço essa barreirinha pra deixar o bolo mais altinho e a gente conseguir trabalhar ele. Agora, eu peguei outra espátula, tá? Também da Brother Mix. E vou passar na minha lateral. Gente, o interessante dessa espátula, por ela ser de metal, a gente pode aquecer e aí a gente consegue um acabamento bem certinho no nosso bolo, sabe? Eu gosto bastante e eu indico porque eu realmente gosto, tá? Então, eu passei a primeira vez a minha espátula, vi aonde que tava faltando e preenchi, e agora eu tô vindo fazer o arremate. Gente, olha como ficou sedoso esse chantininho. Mesmo sem eu jogar nenhum tipo de brilho, nenhum tipo de pó na carne, ele já tá com aquele brilho cetinado, muito bacana. Esse chantilly que eu usei é o Amélia Supreme, e ele te dá esse acabamento bem acetinado, e principalmente quando você faz aquela texturização do chantilly, você consegue esse brilho. Como vocês podem ver, eu enfiei a minha espátula, a minha régua, no meio do bolo para ver a distância que estava, para me poder conseguir tirar o máximo de chantilly aí possível. E eu tirei bastante aí da parte de cima, só que você tem que ir tirando aos poucos. Se você tirar muito de uma vez, acaba que fica poroso, sabe? E aí abre um tanto de bolha. Então, vai tirando aos pouquinhos mesmo. Tira uma carreirinha, depois você tira outra. Ainda mais que tem essas listrinhas aí, dá pra gente ver bem. Agora, gente, eu coloquei o meu bolo aí na minha bancada. A minha bancada é muito pequena, então é difícil de eu trabalhar e eu vou falar alguns pontos aqui pra vocês. Ó, eu coloquei os palitinhos aí pra me poder apoiar o meu bolo, tá? Nos palitinhos, e o bolo não cair, o bolo de cima tem uma estrutura firme. Essa hora, eu teria que arrastar o meu bolo pra frente, pra não acontecer isso, ó, de estragar o meu bolo. Porém, se eu arredo o meu bolo todo pra frente, ele acerta na minha batedeira. Eu não tenho espaço. Eu vou tentar, a melhor forma, tentar arrumar um espaço maior para eu poder estar fazendo isso, porque eu acho que o que tá me atrapalhando de fazer as minhas quininhas perfeitas no encontro de um bolo com o outro é isso. E a outra coisa é uma espátula firme. Olha como o meu bolo desceu balançando. Acabou que eu estraguei essa pontinha aí no meu bolo, e era exatamente a frente do meu bolo, mas eu consegui arrumar, tá? Mas eu preciso de duas coisas então. Uma espátula mais firme, preciso muito, e também de um espaço maior para mim conseguir arrastar o meu bolo, o bolo que vai para a parte de cima, arrastar ele para frente até o fim da minha bailarina para depois levantar. Porque aí o próprio arrastar vai tirar aquele excesso de chantininho e ele vai ficar ali para trás. Ele vai para debaixo do bolo, ele não vai para cima, como aconteceu aí. Eu arrumei as quininhas depois, tá? Para colocar no meu bolo. Até que o encontro de um bolo com outro ficou bom, pelo espaço que eu tinha ali para me estar trabalhando, tá? Agora eu peguei aí o meu bico 32, eu amo esse bico 32, gente, eu acho que ele faz trabalhos lindos e você consegue um acabamentozinho muito bacana com ele. E mesmo que as minhas quininhas ficaram, vocês podem ver que ficaram até bacanas, umas quininhas, o encontro de um bolo com o outro, eu não precisava de um encontro perfeito. Mas eu sempre testo, gente, eu sempre tento ter um encontro perfeito, porque o dia que eu precisar, eu já vou ter treinado e eu vou conseguir, se Deus quiser, né? Então, aí eu tô passando o meu chantilly, o mesmo chantilly da parte do meio aí, tá? Olha pra vocês verem, vocês viram que tem uma diferença, que o meu bolo tá um pouquinho mais pra trás, o meu bolo de cima? Foi porque eu quis, tá, gente? Com isso, eu tenho um espaço maior na frente do bolo para me colocar um topper, no caso aí seria o topper, então tinha bastante bichinho, então eu precisava que esse bolo era um pouquinho mais para trás para me dar esse espaço para me trabalhar na frente do meu bolo, tá bom? E, gente, agora eu vou colocar o topper foi a cliente que trouxe para mim.
Ela que escolheu, e aí eu vou só separando mesmo e colocando aí, montando o meu topper. Olha como ficou lindo o nosso bolo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma inspiração aí pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!